noite aos seguidores do canal, meus amigos. Para quem está passando por aqui pela primeira vez, aquele pedido tradicional, inscrevam-se no canal para receber, marque lá a sinetinha para receber os avisos das postagens mais recentes. Dê o like se gostarem da postagem. E eu hoje vou fazer uma postagem, eu ia fazer uma postagem um pouco diferente. Como vocês sabem, o meu canal ele tem narrações minhas de contos clássicos de terror, como foi o da semana passada. Na verdade foram 2 contos do escritor Coelho Neto, escritor brasileiro famoso. E também faço narrações de contos de minha autoria. Além disso, faço eventualmente, vale a pena dar uma olhadinha no canal lá e até por diversão dar uma passada nessas radiofonizações. Eu faço radiofonizações de histórias do Hélio de Soveral, um famoso escritor português que trabalhava no Brasil, foi muito importante nessa área aí do suspense, do terror, tem uma longa biografia aqui entre nós. E as histórias do Hélio de Soveral eram radiofonizadas e geraram o famosíssimo Teatro de Mistério, lá nos anos 50, 60, 70 até 80. E lá no final dos anos 70 para 80 teve uma série de radiofonizações, de dramatizações, né, de histórias de terror, que foi o Teatro de Terror. Esse Teatro de Terror, os arquivos originais foram perdidos, né, aquelas coisas que acontecem no Brasil. O Teatro de Mistério sobreviveram, felizmente, uns 300 e poucos episódios, estão na internet para quem quiser olhar, mas o Teatro de ouvir, né, mas o Teatro de Terror, esses episódios foram perdidos, foram poucos na realidade, porque o programa não durou muito, mas são uma marca indelével da minha infância. Então, eu, como tenho o material escrito do Teatro de Terror, utilizo ele para fazer dramatizações e radiofonizações no estilo do rádio da época, efeitos sonoros, vozes diferentes e tal. E tenho feito algumas dessas, são em geral postagens sequenciais, assim, vários capítulos, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá, eu gosto um bocado. Espero que vocês gostem também. Então, basicamente, eu tenho narrações de contos meus e de clássicos, e tenho as radiofonizações. Eu hoje tinha decidido, hoje, sexta-feira 13, né? Tinha decidido fazer uma postagem um pouco diferente, começar uma série de contos. São contos independentes, contos de minha autoria, são contos independentes, porém eles têm um fio condutor, um leitmotiv, que foi sugerido pelo meu filho Diogo. E essa sequência, esses são 3 contos com uma introdução, um prólogo, que tem uma historieta em si. Eu ia começar a postar hoje, mas o que aconteceu? Aconteceu que me chegou pelo correio hoje, exatamente antes de eu começar a gravar, tem umas horinhas atrás, chegou o correio e me entregou os meus exemplares da mais nova antologia para a qual eu fui selecionado, que é essa aqui, ó, Crianças Perversas, da Illuminari. Essa antologia é a 11ª antologia que eu sou selecionado, que tem contos meus, né? No caso dessa, eu tenho o conto Deus Proteja as Criancinhas, um conto de minha autoria. E aí eu achei interessante, já que chegou exatamente hoje esse material, eu mais adiante vou postar imagens do livro e vou colocar na lojinha lá da página, Vitor Machado Terror, lá no Facebook, né? Eu vou postar esse material, vou colocar ele lá, acrescentar na lista no hall do material que tem lá para ser adquirido. E então eu vou de Deus Proteja as Criancinhas, o conto que está nessa antologia que chegou hoje. A tal sequência, o tal conjunto de contos com o prólogo, fazendo um link entre os contos, esse eu começo na semana que vem, na próxima sexta ou sábado da semana que vem, né?
eu vou, dia 20, 21 por aí, eu começo essa postagem. Essa é uma postagem muito interessante, eu gosto bastante dos contos dela, né? Mas os detalhes, o que os conecta, qual foi o contexto, como é que a ideia nasceu, isso tudo eu conto nesse videozinho de introdução, eu conto na semana que vem. Hoje nós vamos mesmo de Deus proteja as criancinhas. Deus proteja as criancinhas. O caminhão de mudanças parou na calçada, sendo imitado por um Fusca verde em muito mau estado. Silvio e Irani, sentados na varanda da casa oposta, descansavam após um lauto almoço de domingo e, por absoluta falta de opção, passaram a acompanhar o que parecia ser a chegada de novos vizinhos. Os dois residiam numa solitária rua sem saída, no bairro Augusta, às margens da represa do Passaúna, uma região remota, além do anel viário que delimita Curitiba. Os otimistas incorrigíveis a consideram uma área calma e tranquila, enquanto os mais realistas a classificam pura e simplesmente como mato. Em tudo e por tudo, uma espécie de aldeia isolada, composta por meia dúzia de ruas pequenas, formando um tosco quadrilátero voltado para as águas da represa. Ao redor, muita vegetação cerrada, o que dava razão aos realistas. No caminhão desceram 2 homens, obviamente os transportadores, que imediatamente começaram a descarga e transporte da mudança. No Fusca eram visíveis, além do motorista, uma mulher no banco de trás que aparentava ter um bebê no colo. O casal na varanda bem que tentou acenar aos recém-chegados como um gesto de boas-vindas, mas estes, se chegaram a perceber o movimento, não deram qualquer mostra disso. 2 horas de faina foram necessárias para descarregar-se o caminhão. Os móveis, eletrodomésticos e caixas eram disciplinadamente levados por uma dupla de trabalhadores, formando uma língua multicolorida a ser engolida lentamente pela precária residência de madeira. A casa que seria ocupada pelos novos moradores esteve à venda por longos anos, tendo depois mudado para o status de alugas, igualmente sem sucesso. Silvio e a sua esposa não chegaram a conhecer os donos ou mesmo os ocupantes mais recentes, pois quando adquiriram sua casa, aquela já se encontrava vazia e à venda. O casal, não recebendo resposta aos seus acenos, quedou-se em sua varanda e passou a um joguinho de adivinhação, buscando descobrir algo sobre os novos vizinhos através da observação dos móveis e utensílios da mudança. Sem sucesso. Ao contrário do que se poderia esperar, a bagulhada não tinha qualquer homogeneidade. Haviam objetos velhos e novos, estragados em sua maioria, mas alguns em bom estado. Quanto ao estilo, igualmente não se poderia deduzir grande coisa, já que o conjunto mais parecia a mudança de 2 famílias distintas ou então de um brechó. A noite já começava a cobrir a região com seu manto negro quando o processo se encerrou. Finalmente o marido, deveria ser o marido afinal, saiu do fusquinha e dirigiu-se à dupla de trabalhadores, conversou qualquer coisa inaudível e pagou pelo serviço. Em mais alguns minutos, e lá se foi o caminhão de mudança aos peidos rua abaixo. O homem era alto e magro e trajava terno escuro de cor indefinível naquele fim de tarde. Portava chapéu, compondo uma figura estranha, parecendo de outra época. Por uns 2 minutos ficou no meio da rua, como que meditando. Olhava ao redor, para os 2 lados da rua, para o bosque por trás das casas e para sua nova morada, mas não chegou a dirigir a vista na direção de Silvio e Irani. Subitamente, um choro agudo e lamentoso partiu do interior do veículo verde, parecendo despertá-lo daquela letargia. Apressou-se a abrir a porta traseira do carrinho, de onde emergiu com uma baleia, vindo à tona para dar seu esguicho, uma mulher gorda, vestida com um enorme conjunto de bolinhas vermelhas em fundo branco. Desajeitadamente, a mulher procurava manter nos braços um bebê aos prantos. Ainda agora, nem sequer uma olhadela que permitisse aos novos vizinhos se apresentarem e darem as tradicionais boas-vindas, ou mesmo ajudar. Dir-se-ia que os recém-chegados nem sequer se haviam apercebido do casal na varanda, não fosse pela dissimulada mirada que o homem de terno lançou aos 2 antes de fechar a porta da casa. Que gente mais mal educada! Que isso, Irani? Devem estar cansados. Tu lá sabes de onde estão vindo? E tem o bebê, eles dão um trabalhão. Vais me querer ensinar? Não fui sempre eu que cuidei da nossa Clarinha? Você sempre às voltas com teus escritos?
Já esquecestes, afinal, quando foi a última vez que pegastes um bebê no colo? Chorando, na certa cagado, com fome? Tu é que não sabes nada disso, né? Mas vamos entrar que já está esfriando. Vi na Cimepar que essa noite vai ser a mais fria do ano. Como sempre, a previsão do tempo no Paraná acertara em cheio. A caída da noite de lua nova trouxera consigo, além da escuridão, um frio intenso, e da represa aos poucos subia uma névoa gelada que foi se acomodando nas ruas do pequeno bairro. Noite para acender lareira, com certeza. O agradável crepitar das grimpas e dos gravetos por baixo das achas de lenha já se fazia ouvir quando Silvio voltou à varanda. Não fosse aquele som contínuo e triste e a cômica figura do Fusca verde estacionado na garagem, ninguém diria que a casa estava habitada. Nada de luzes, menos ainda fumaça a sair da chaminé da lareira. Ouvindo os gritos de Irani convocando-o a jantar, ele regressou à sala de refeições e, ao voltar, se deixou de perceber que uma fraca luzinha se acendera no átrio da casa em frente. Uma vela, possivelmente. Engraçado. O que, Silvio? A casa em frente está toda às escuras. Ué, não foi tu mesmo que disse que deviam estar cansados e coisa e tal? Vai ver, caíram no sono. Pode ser, mas o bebê continua chorando. O resto da noite transcorreu sem maiores novidades. Por baixo dos edredons, apenas um baixo, contínuo e abafado choro de criança chegava aos ouvidos do casal. Nas suas mentes, as bizarras histórias de abusos e maus-tratos a crianças que vinham enchendo os noticiários ultimamente. Pais abusando de filhos, mães entregando suas filhas nas mãos de seus novos namorados, bebês largados na rodoviária ou em lixeiras. Parecia que o mundo tinha ficado louco de um tempo para cá. Apesar do natural bloqueio que impede os curitibanos de grandes expressividades com estranhos, o casal decidira entre lençóis que na manhã seguinte iriam direto na casa em frente. Nunca se sabe o que pode estar acontecendo por trás de portas trancadas. A manhã chegou límpida e gelada. Cada folha, cada pedra, cada casa realçadas pela claridade do ar. Silvio levantou-se de um pulo ao não perceber a mulher a seu lado. Eram apenas 8 horas, e Irani normalmente só saía da cama depois das 10. Mente ainda confusa pelo despertar, o marido misturava as lembranças do pesadelo que tivera esta noite com uma apreensão indefinível pela ausência da esposa. O alívio veio ao seu encontro na forma de um delicioso aroma de café, como se fosse um cachorrinho a saudá-lo no corredor. Nada poderia estar errado com aquela presença arábica a dominar a casa. Com as pantufas mal enfiadas nos pés, dirigiu-se à cozinha e lá encontrou Irani, completamente vestida e quase terminando o de jejum. No lugar habitual de Silvio, um prato com uma torrada coberta de queijo, que já estivera derretido, e uma xícara de café provavelmente morno. Bom dia! Pensei que não se levantava mais. Toma logo teu café. Quero ir na casa em frente, ainda de manhã. Ok. Sabes que tive um baita pesadelo essa noite? Algo com a criança. Eu também. E aquele choro que não para nunca. Tem algo errado naquela família. Mas tu achas uma boa ideia? Claro que acho. Damos umas boas-vindas, uma boa olhada por lá. Ademais, sabe lá o que aquela criança pode estar passando? Até fiz uns brigadeiros para dar de presente. Como costumava acontecer, Silvio limitou-se a tomar seu café da manhã, retornando ao quarto para vestir-se e seguir a ideia da mulher. Tudo sob a supervisão da bandeja de negrinhos colocada ao lado do micro-ondas. Um sol frio recebeu os dois na rua deserta. Já eram mais de 9 horas de uma segunda-feira e as pessoas já se tinham ido ao trabalho. Silvio e Irani eram dos poucos aposentados no bairro e seus horários pouco se sobrepunham aos dos vizinhos. A mulher a conduzir a bandeja de doces na mão e o marido 2 passos atrás, o casal dirigiu-se à casa dos recém-chegados. Aí tudo era silêncio. Nem sinal de atividade dentro do imóvel e nem sequer o choro que tanto os incomodara na noite anterior. Não fosse o fato do Fusca verde permanecer na garagem e a impressão seria de que a casa estava vazia, como há anos. Coube a Silvio, como marido, a imponente tarefa de pressionar a campainha. Um fracasso, pois som algum se ouviu em resposta a seu gesto. O eterno olhar de censura muda de Irani já procurava os olhos do marido quando o ruído inconfundível de passos chegou até eles. Em seguida, uma fresta se formou na porta.
apenas o suficiente para mostrar metade de um gordo rosto feminino, encimado por um fixo olho azul. Tudo emoldurado em ralos cabelos louros, intermináveis 10 segundos depois, e a fenda ampliou-se o suficiente para revelar o segundo olho. Bom dia, meu nome é Irani e este é Silvio, meu marido. Moramos bem em frente e viemos dar boas-vindas. Trouxemos esses docinhos aqui. Enquanto falava, o olhar de Irani esquadrinhava o espaço além do rosto da dona da casa, claramente demandando um convite para entrar. A porta abriu-se completamente, revelando a gorda senhora apertada num surrado robe de chambre cor-de-rosa. O interior, um mundo de pó e caixas de papelão, terminando numa escada que levava ao andar superior. É para nós? Oh, quanta gentileza! Mas entrem, está gelado aí fora. Desculpe, nem me apresentei. Meu nome é Ariane. Obrigado, deixa que eu levo. Ponho onde? Venham para a cozinha, foi o que eu já consegui arrumar, é por aqui. Ao fundo da sala vazia, por baixo das escadas, se chegava à cozinha. Ali, o casal não pôde deixar de perceber que a afirmação sobre terem arrumado aquele cômodo era puro otimismo. Estava tão sob o domínio do pó quanto a sala e não se avistava sinal de cadeiras ou bancos. Nem parecia que iriam habitar ali. Por puro rito social, os três saboreavam os brigadeiros quando o som de passos nas escadas de madeira anunciaram a chegada do dono da casa e, simultaneamente, o curioso choro de neném da véspera reiniciou. É Menelau, meu marido. Meu bem, vem para a cozinha, temos visitas. Olá. Um homem magro e alto chegara à cozinha embrulhado num fino roupão preto que acentuava ainda mais sua magreza. Calçava umas estropiadas sandálias de borracha e parecia não sentir o frio que fazia. Sejam bem-vindos. Menelau a seu dispor. Prazer, sou Silvio e essa é minha mulher, Irani. Viemos dar-lhes boas-vindas ao Augusto. Esperamos que gostem daqui. Silvio... Desculpem, ele é mesmo assim. Fala. Eu de minha parte... Bem, Irani, vamos para casa? Eles têm muito o que fazer, olha só, o bebê está chorando. Tem razão, querido, vocês não precisam de nada. Posso ajudar com a criança ou vocês podem almoçar lá em casa? Não. Muito obrigada, mas Menelau detesta sair de casa, não é, meu bem? É, sim. Depois estou preocupado com meu enteado, esse choro não passa. Menelau é muito dedicado, mas não se preocupem, o problema de minha filha é apenas fome, nada mais. Boa noite, amigos, passem outra hora e mais uma vez obrigado pelos negrinhos, estão ótimos. A visita assim terminou, não dando qualquer pista que pudesse alimentar as elucubrações de Irani. Deixando para trás o gemido contínuo da criança e as olhadelas dos novos vizinhos dissimuladas por trás das janelas, o casal voltou para casa. Durante a preparação do almoço e no decorrer deste, a mulher reabriu a discussão. Irani não era o tipo de mulher que desistia facilmente. Temos que voltar lá. O quê? Tá doido? Por quê? Tem coisa errada ali. Aquele cara seminu num frio desses e a criança. Que isso, mulher? O pai não... Pai não, padrasto, esqueceu? Tanto faz uma vírgula. Até parece que não assiste telejornal. Mas vamos lá, que pretexto, mulher? Não é melhor simplesmente avisar ao conselho tutelar e pronto? Só tu mesmo, Silvio. Não adianta nada. Precisamos de algo mais concreto. Pretexto? Podemos ir buscar nossa bandeja. O que acha? Quando isso? Essa noite. Passava pouco das 19 horas, mas o mês de julho, aliado à lua nova, produzia uma impenetrável escuridão. Apenas as luzes de sua própria casa iluminavam o caminho, lançando as longas sombras de Silvio e Irani na direção do pardieiro às escuras. Não fosse a luzinha amarelada proveniente do ático e o fusquinha na garagem, se poderia jurar que não havia ninguém na casa. Isto está cada vez mais esquisito, Silvio. Não vejo por quê. Que é de estranho num casal cansado ir dormir cedo, às 7 da noite. E daí? Em casa com o bebê, quem define o horário é o bebê. Bem, de qualquer forma, vamos até o fim. Alguém está acordado. Como sabe, Irani? Não viu a luz acesa lá em cima, no ático? Mas pare de resmungar e vai na frente. Tu que és o homem, não é? Ignorando a ironia, mas sentindo-se meio ridículo naquela situação, Silvio premiu a campainha e esperou.
Novamente não se produziu qualquer som, como pela manhã. Dessa vez, entretanto, nada de passos nem de olho azul. Já dava como encerrada a absurda incursão quando sua mulher, agitada como sempre, apontou para a maçaneta. A porta estava aberta. Os "o de casa" não respondidos acabaram por autorizar a invasão. Afinal, algum imprevisto podia estar acontecendo, um acidente, talvez. O casal avançou até o meio da sala de mãos dadas, como há muito não acontecia. Em instantes, suas pupilas já se tinham adaptado à penumbra, fornecendo uma imagem em tons escuros. Ao fundo, o retângulo negro da já conhecida cozinha. A sala em tons de cinza que pouco a pouco iam clareando a cada lance de escadas na direção do segundo piso. Momento de decidir o que fazer. Ir embora ou insistir na tese do acidente, subindo as escadas até achar alguém. Já passava pela mente de ambos o velho ditado gaúcho a respeito de rato metido na guampa, quando o fatídico som veio decidir a parada. O choro, ou melhor, o estranho ruído, monótono, abafado e lamentoso que ouviram antes. A diferença é que agora, ouvido de tão perto, já não parecia um choro. Com as mãos apertadas com intensidade além do carinho, os dois iniciaram a subida. No segundo andar, o mesmo nada que se via no térreo. Apenas o retângulo âmbar do acesso ao ático prometia uma solução do impasse, e assim o casal para lá se encaminhou com uma pressa que indicava a angústia que os dominava. O ruído, o choro, era nítido agora, mas ainda sem permitir uma identificação precisa. Parados no umbral da porta do ático, Silvio e Irani contemplavam seu interior num misto de decepção e raiva, pois não havia ninguém. Em breve seus sentimentos mudariam radicalmente. O cômodo era pequeno e baixo, localizado logo abaixo do telhado, sem forro. Ainda mais sujo que o restante da casa, ostentava apenas 2 móveis. Uma mesinha torta, com um castiçal de 3 braços em cima, a débil fonte da luz amarelada, e um berço. Marido e mulher, incapazes de mover algo mais que suas pálpebras, miravam o bercinho que se movia lentamente, como que embalado por mão invisível. Dali vinha o som que os atraíra. Subitamente, algo escuro e repelente, do tamanho de um cão médio, saltou do berço correndo parede acima, ocultando-se entre as traves de madeira. O som que emitia era agora um silvo rascante e real, sublinhado por um tamborilar ritmado contra a madeira. Um derradeiro impulso do instinto de sobrevivência fez o casal correr em busca da saída. Entretanto, o suave fechar da porta e o ruído metálico da chave trancando-a esmagou seus corações como uma garra de gelo. Só lhes restou contemplar o horror que já descera da parede e se aproximava, silvando cada vez mais alto. Um louco pensamento final passou pela mente de Silvio. Teria sido uma bênção não haver luz suficiente. Nosso bebê está bem agora, não é, Menelau? Claro, querida, Deus protege as crianças, mas os pais precisam fazer sua parte. Estou com fome. Você não, querida? Sim, faminto. Em umas horas subimos. Vai sobrar bastante para nós, como sempre. Amanhã tudo recomeça. Já sabes para onde vamos? Sim, tem uma casa abandonada lá para os lados do Pilarzinho. É ideal. Poucos vizinhos e longe de ruas movimentadas. Será que teremos visitantes caridosos ou abelhudos? Claro, meu amor, claro. Quem pode resistir a um choro de criança? As risadas felizes do par perderam-se na noite do Augusto.